Atos, capítulo de número 8. Esteja bastante atento à leitura da palavra de Deus, irmão. Lembre-se, celular, modo avião. Jesus não fala aqui, fala na pregação. Diz assim a palavra do Senhor: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Pai, dá glória ao nome de teu Filho Jesus Cristo, e dá glória ao teu próprio nome. Pai, esse teu vaso é frágil, pecador miserável, Deus, ó Pai, merecia a tua ira, mas foi objeto do teu amor incomparável, do teu amor irresistível, do teu amor incansável. E que bom saber, Deus, que o Senhor não desiste nem deste pregador, nem destes irmãos que estão aqui. O Senhor não desiste de nós, e é por isso que nós aqui estamos, porque o Senhor insiste em salvar-nos, insiste em amar-nos, insiste em transformar a nossa vida. Oh, que graça maravilhosa é a graça de Jesus. Pai, assim então, continua a alimentar a unida com a tua palavra, e que o teu povo entenda que quem fala na palavra é o próprio Cristo. Enquanto a palavra é exposta, Cristo se levanta e caminha no meio da igreja e fala com o coração de cada membro. E que, entendendo então o teu chamado, a tua palavra, nós nos disponhamos para ser uma igreja cheia do Espírito Santo, como era a igreja de Atos, para sermos crentes laboriosos, operosos, consagrados e dedicados à comunhão contigo, ao teu trabalho e à realização da tua obra. Mexe com a tua igreja, Deus, causa um santo rebuliço aqui. Levanta homens e mulheres de Deus para mudar a cara dessa cidade, desse país. Ó Deus, abençoa-nos, exalta Cristo, enche-nos do Espírito Santo enquanto ouvimos esta pregação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Deus não usa só pastor. Deus não usa somente os ministros da palavra. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, os últimos 4 sermões que eu preguei aqui, contando com esse, são a prova real de que Deus não usa somente os pastores para fazer a sua obra. Você se lembra que em Atos 6 foram eleitos os diáconos, e no final do capítulo 6, o capítulo 7, a Bíblia nos mostra com poder o ministério de um abençoadíssimo diácono, que foi o primeiro mártir da história da igreja cristã, Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de sabedoria, cheio de poder. Ninguém podia resisti-lo.
Depois do ministério de Estevão, depois de sua morte, de seu sacrifício martírico, onde ele diz a Jesus que receba o seu Espírito e peça ao Senhor que perdoe os algozes que o estão assassinando, no capítulo 8, a palavra de Deus nos mostra um grande reavivamento em Samaria, e agora o ministério que está em destaque é o ministério do segundo diácono que aparece na lista, Filipe, o evangelista. E no sermão da manhã, nós, ao observarmos o ministério de Filipe em Samaria, amados irmãos, nós vimos um sermão cujo tema foi o retrato de uma igreja viva. E o Senhor falou conosco e nos apresentou uma igreja viva que sofre, uma igreja viva que cresce, mas uma igreja viva que vence. Mas o ministério nem sempre fica no mesmo lugar. E aqui então, o Senhor revela que o ministério de evangelista tem que se manifestar em qualquer lugar em que nós estivermos. E ao olhar para a vida de Filipe, que foi um dos maiores evangelistas do livro de Atos e dos primeiros séculos da igreja cristã, o Senhor vai falar com você nessa noite. E Ele me manda dizer para você que Ele quer que você seja um evangelista abençoado. Porque o mandato de pregar o Evangelho não é só do reverendo Roster, do reverendo Camargo, do seminarista Davi, do seminarista Galo ou dos demais presbíteros e seminaristas. O chamado de pregar o Evangelho é seu, é sua missão. Jesus confiou a você, ninguém pode tomar esse chamado de você. Então você vai prestar contas ao Senhor no dia final, se pregou ou não pregou o Evangelho. Então você precisa cumprir a sua missão. E aqui o nosso texto então nos ensina como pregar o Evangelho, como ser um evangelista abençoado. Ok? Esse é o tema, como ser um evangelista abençoado. Em primeiro lugar, submeta-se ao Senhor. Como ser um evangelista abençoado? Submeta-se ao Senhor. Versículo de número 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Ali havia um eunuco etíope, irmãos, certo? Eu já vou explicar o que é isso. Mas enquanto o eunuco etíope está lendo a Bíblia, o Espírito Santo diz a Filipe no versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Filipe acompanhou e explicou as Escrituras. Lá no final, depois dessa evangelização, a palavra de Deus nos disse que de maneira súbita o Senhor arrebata Filipe do caminho de Gaza, que está no extremo sul de Israel, em direção à África, e o leva num arrebatamento a 32 quilômetros ao norte, a cidade de Azoto, antiga cidade de Asdod. Ao observar esse texto, nós aprendemos que um evangelista abençoado submete-se ao Senhor. Irmão, preste atenção, por que o senhor está dizendo isso, pastor? Filipe, irmãos, quem ouviu o sermão da manhã, não estava aqui, ouviu pela internet, vê que Deus usou Filipe poderosamente num dos maiores avivamentos que aconteceu em Samaria. Diz que todos os que foram dispersos por causa da perseguição de Estevão saíram pregando a palavra por toda parte, e Filipe em Samaria pregou o Evangelho. E Deus converteu milhares de pessoas através do ministério de Filipe, porque ele pregava Cristo, o texto disse. E além disso, Deus teve misericórdia e demonstrou uma intervenção sobrenatural quando Filipe fazia grandes milagres e sinais. E de manhã eu expliquei que hoje nós não vemos tantos milagres e sinais assim, mas a própria conversão é um milagre, é a ressurreição da alma, é a intervenção sobrenatural de Deus. E a Bíblia nos conta a história então que houve grande alegria naquele povo. Filipe está no auge do seu ministério, irmãos. Samaria está fervilhando com um reavivamento espiritual. Jesus desceu e veio morar em Samaria. Essa seria a melhor descrição da situação. Se você vivesse uma situação como essa, e o Senhor falasse para você: Daniel, você está no auge de um ministério como esse, liderando um avivamento como esse, Deus fala assim: sai daí, larga tudo e vai para o deserto. Como é que você faria? Como é que nós reagiríamos? Foi isso que o Senhor mandou o anjo falar para ele: larga tudo, dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E ainda fala para ele: não tem ninguém lá. Você fala: ué, Senhor, eu estou aqui no meio do avivamento, estou pregando para milhares de pessoas, a coisa está fervendo, e o Senhor vai me mandar para um lugar onde eu vou ficar sozinho. Mas Filipe, irmãos, é submisso. Ele se humilha diante da vontade do Senhor e vai.
E a Bíblia nos conta que chegando ali, há um eunuco etíope. Provavelmente, irmãos, esse eunuco nós não sabemos se ele era emasculado ou não. A probabilidade de que não seja, porque senão ele não poderia entrar nem no pátio dos gentios em Jerusalém. E ele tinha vindo por ouvir a palavra de Deus desde aquela época em que a rainha de Sabá, lá da África, veio visitar Salomão. Esses africanos tinham uma grande paixão pela fé judaica. E esse eunuco etíope é o ministro da fazenda da rainha. Candace não é o nome dela, Candace era o título dela, porque os reis eram considerados seres divinos e não podiam se misturar com os negócios. Então as rainhas mães dos reis, as Candaces, tinham a responsabilidade de administrar os reinos de seus filhos. Então esse homem é o administrador da administradora do reino da Etiópia. Esse reino naquela época ficava onde é a região da Núbia hoje, ao sul do Egito. Então, amados irmãos, esse homem está voltando de adorar em Jerusalém e vem lendo a palavra de Deus no seu carro. E aí a Bíblia diz a Filipe, o Espírito Santo diz a Filipe no versículo 29, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Irmão, como é que alguém consegue discernir a voz do Espírito Santo? Como é que alguém consegue discernir o chamado do Espírito Santo de Deus? Só pode discernir o chamado e a direção do Espírito Santo de Deus aquele que tem um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor, aquele que tem frequência na presença de Deus, aquele que não é somente um mero fazedor na igreja, mas alguém que tem comunhão viva e pessoal com Jesus. Filipe é um homem de oração. Filipe é um homem cheio do Espírito Santo. Ele está no auge do seu ministério e é tremendamente usado, mas ele é um homem que busca o Senhor em oração. É um homem que se debruça na palavra de Deus. Você verá daqui adiante, mas você vê que Filipe está pronto para ouvir a voz do Espírito, porque ele tem um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. E essa comunhão de Filipe é tal com o Espírito Santo. Imagine, depois que ele termina a sua missão com o eunuco, tendo deixado o avivamento, o eunuco é batizado, está com a alma em festa, e de repente, imagine o eunuco acabou de converter e Filipe, bum, sumiu da frente dele. Eu não sei como é que foi essa cena para Filipe ser trasladado assim, mas ele desapareceu, e só sei que ele apareceu em Azoto, antiga Asdod. De lá subiu pregando o evangelho para até chegar em Cesareia, onde ficou pregando mais de 30 anos. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você quer ser um evangelista abençoado, você precisa se submeter ao Senhor. Você tem que parar de pensar somente em si mesmo, porque se você pensa somente em si mesmo, você vai fazer aquilo que você acha que é certo. E se você pensa somente em si mesmo, as ordens de Deus para você vão parecer tremendamente ridículas. Então você precisa de fato se submeter à vontade de Deus e entender que na sua vida importa não agir conforme a sua própria prudência, ou fazer aquilo que te dá na cabeça, ou que você acha que é importante, mas importa se submeter à palavra, orar ao Senhor, ouvir a voz do Espírito das Escrituras e pedir ao Senhor que dirija a sua vida. E quando Deus der discernimento claro e direção objetiva para você, você não precisa questionar, você não deve questionar, você não deve reclamar, você precisa se submeter. Porque quem quer ser um evangelista abençoado e usado por Deus, tem que se submeter à vontade do Senhor e ir aonde Deus mandar, não aonde o seu coração quiser. Irmãos, eu já fui impactado com essa realidade na minha vida pelo menos 3 vezes, 4 vezes. A segunda delas foi há 20 anos atrás, quando eu formava no JMC e já tinha meus planos de ministério todos traçados. Eu tive a alegria de entrar no seminário muito jovem. Entrei no seminário com 17 anos. Durante 3 anos eu fui o mais novo do seminário. Era veterano e os outros calouros mais velhos que eu. E eu formei com 21 anos de idade. Eu tinha um amigo presbítero, advogado. Ele sentou comigo: vamos sentar aqui, vamos fazer um plano para a sua vida, né? Me deu algumas dicas. Com 31 anos, né? Você já vai poder ter tido tais curso superior, tal doutorado, tal não sei o que. Eu falei: rapaz, parece legal, né? Eu não sei se vai ser desse jeito não, mas aconteceu que eu tinha meu plano traçado até meus 30 anos de idade. E aí apareceu alguém do Chile, me chamando para ir para o Chile, em fevereiro do meu último ano de seminário. E eu falei: não vou, não quero saber. Olha o tamanho do Brasil, não preciso ir para o Chile. E aí os chilenos vêm, no mês de junho, sentam comigo no Ibirapuera Grill, que agora é outra churrascaria muito boa. Eu comi lá com um casal de irmãos da igreja. Ela fica em frente à igreja metodista, na Vereador José Diniz, mas na época era o Ibirapuera Grill. E aí o seguinte, irmãos, eu era seminarista. Seminarista tem o dom de ser sem dinheiro.
Os nossos ainda estão mais ou menos, mas eu era pior do que os nossos, entendeu? Mas o negócio era o seguinte, era tenso. E durante 4 anos, eu passava na porta daquela churrascaria e falava: Deus, quando eu for pastor aqui e casado, eu vou trazer Cleusa, nós vamos comer um churrascado o dia inteiro nessa churrascaria aqui. A gente ia no rodízio, que ficava mais adiante, e era mais barato. E teve um dia que a gente foi 50 seminaristas e o dono do rodízio quebrou. Literalmente, ele não aguentou os seminaristas comendo rodízio lá. E aí acontece o seguinte: veio o presbítero do Chile, alto executivo internacional, com sua esposa, sua cunhada. Nos chamam para jantar, nos chamam para almoçar. Cleusa não pôde ir, estava trabalhando no consultório em Guarulhos. Então fui eu, botei o melhor terno, melhor camisa, melhor gravata. Falei: vou lá bater um papo com esses irmãos chilenos, abraçá-los, dizer que eles têm alguém comprometido a orar pelo Chile e falar: não vou, Deus me chamou para o Brasil. E nós fomos e conversamos, irmãos. E ele me falou da cultura do Chile, das origens chilenas, da educação do país, da falta de analfabetismo naquele país, do número de pessoas que falam mais de um idioma, da boa administração que o Chile tem. E me encheu os olhos e me falou muita coisa. E eu falei: tudo bem, daqui a pouco eu já vou falar para ele que eu não vou. E aí então, de repente, no meio do almoço, num momento de graça de Deus, ele virou para mim e falou assim: reverendo, o senhor pastor, ele me chamou de pastor, o senhor pode estar achando que eu sou um maluco, mas para o senhor não achar que eu sou um maluco, eu trouxe minha esposa e minha prima e vim em nome do conselho da 6ª Igreja Presbiteriana de Santiago, aqui Cristo me pastor, para dizer que há 2 anos nós ouvimos seu nome e nós estávamos orando por você, e nós queremos dizer a você, se você não sabe, que Deus está lhe chamando para ser o nosso pastor. Na hora eu falei assim: todos sabem, mas foi a melhor coisa que pôde acontecer. Foi uma bênção. Nós tivemos um ministério abençoadíssimo em Santiago. O próprio presidente de nossa igreja, estando lá no nosso 5º ano, disse que todos nós pastores brasileiros que ali estávamos pelo menos 10 anos à frente no ministério, porque Deus nos levou para aquele lugar. Mas por mim eu jamais teria ido. Então ali eu aprendi que o ministério não se trata da minha pessoa no controle, não se trata da minha vida no comando, mas se trata do tempo de Deus, do jeito de Deus, na hora de Deus. Preste atenção: se algumas coisas acontecem com você do jeito que você não tinha planejado, não se desespere. Deus está no controle. Nada acontece com você por acaso. Nada acontece com você sem a permissão de Deus. Talvez o Senhor está provando a sua fé, talvez o Senhor quer quebrantar o orgulho do seu coração. Nada acontece com você sem a permissão soberana do Senhor. Então, se você está vivendo uma situação adversa, ou você está experimentando algo que você não esperava, e se você está meio perplexo e surpreendido na situação, não se desespere. Diga: Senhor, tu estás no controle, tu deste Cristo por mim, eu me submeto à tua vontade. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Seja como Filipe: se você quer ser usado por Deus, morra para si mesmo e que Cristo viva em você. Amém? Como ser um evangelista abençoado? Submeta-se ao Senhor. Você tem se submetido ao Senhor? Quando o Senhor te dá oportunidades únicas para pregar, você fala ou você se envergonha? Já aconteceu com você alguma oportunidade que você está conversando com uma pessoa e ela dá todas as dicas, todas as deixas para você anunciar o Evangelho, e você: não, estou cansado, não, tem que falar no WhatsApp, e de repente você sai dali com uma sensação de tristeza, porque você perdeu a oportunidade de falar da pessoa que mais te amou, que deu a vida na cruz por você, que ressuscitou e vive está, e que quer te usar para que outros venham a Cristo. Não perca a bênção de falar de Jesus. Submeta-se à vontade do Senhor, aproveite a oportunidade. Se Deus te mandar para o deserto, vá! Porque lá no deserto Ele vai salvar o seu povo para a glória e honra do nome dEle. Submeta-se à vontade do Senhor. Você é um evangelista abençoado? Você fala de Jesus aonde vai? Lembra que de manhã eu fiz uma proposta à igreja. Dr. James Kennedy criou o evangelismo explosivo. Nós vamos criar aqui na Unida o evangelismo intempestivo, certo? O tempo
todo, toda hora, toda oportunidade, de manhã, de tarde, de noite, falar de Jesus. E se quiser sonhar, sonha falando de Jesus para alguém. Fala de Jesus até no sonho. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele faça de nós evangelistas, para a glória e honra do nome dEle. Como ser um evangelista abençoado? Em primeiro lugar, submeta-se ao Senhor. Em segundo lugar, explique a palavra. Como ser um evangelista abençoado? Explique a palavra. O Espírito Santo manda Filipe se aproximar do carro, e aquele eunuco etíope está lendo as Escrituras. E aí Filipe vai correndo, imagine, são cavalos que estão levando a carruagem. Então Filipe tem que trotar, né? O obreiro tem que ter saúde, que Deus dê saúde, porque tem hora que você tem que pregar até correndo. E Filipe então vai correndo e pergunta para ele: entendes o que lês? Gordon Fee copiou isso aqui, até escreveu um livro de hermenêutica. Compreendes o que vens lendo? E ele falou: como é que eu posso compreender se ninguém me explicar? E aí então a Bíblia conta que ele mandou parar o carro, e Filipe falou: eu posso ajudar você, vamos lá. E subiu, e ele leu a passagem das Escrituras. É impressionante, irmãos, que o povo de antigamente lia a Bíblia em voz alta. Dica para você: pastor, tem hora que eu leio a Bíblia, tem crente que fala comigo, tem hora que eu leio a Bíblia, minha cabeça voa, eu vou orar, são tantas preocupações. Faz o seguinte: leia a Bíblia em voz alta, porque aí você vai ser obrigado a prestar atenção. E aí você está ativando alguns sentidos seus. Você está ativando a visão, você está ativando a audição, você está ativando o tato, tá certo? E seu coração vai fazer assim, vai acelerar e vai ser benção. Então ele vinha lendo em voz alta, certo? Ele leu a seguinte passagem das Escrituras, que está lá em Isaías capítulo 53. Foi levado como ovelha ao matadouro. Estou lendo a partir do versículo 32. E como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Na nossa tradução, a sua alma foi cortada dos viventes, diz lá em Isaías. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Irmãos, isso aqui era um texto de confusão para os judeus. É por isso que o eunuco não entende. Alguns judeus achavam que Isaías estava falando dele mesmo, porque Isaías foi um mártir, ele sofreu, né? A Bíblia não diz, mas os historiadores contam que por mandato do rei Manassés, Isaías, já velho, certo? Com mais de 60 anos de ministério, teve que se esconder numa árvore, e aquele menino inconsequente, filho de Ezequias, mandou serrar Isaías pelo meio. Outros acreditavam que Isaías estava falando de Israel, que Israel era um servo sofredor de Deus, e que tinha que passar por aquele sofrimento para poder se levantar e durar para sempre. Mas os que interpretavam corretamente diziam que essa passagem se refere ao Messias. Essas eram as escolas de interpretação desse texto. E então Filipe entra no carro e fala para ele o seguinte: olha, quem foi levado como ovelha ao matadouro foi Jesus. E começou a contar para ele: ele desceu da glória e se fez homem, porque todos nós somos pecadores e ofendemos a santidade de Deus. E ele veio, então tinha que obedecer perfeitamente à lei e pagar os nossos pecados na cruz. E ele não murmurou em nenhum momento, como um cordeiro mudo. Ele, perante o seu tosqueador, não abriu a boca. Ele foi humilhado e ninguém teve misericórdia dele. Quem lhe poderá descrever a geração, o seu sofrimento? E a sua vida foi cortada da terra dos viventes. Ele sofreu tremendamente, nunca ninguém sofreu como esse grande sofredor que recebeu a ira de Deus na cruz contra os pecados do seu povo. E Filipe lhe dizia que aquela passagem falava de Jesus. Explique a Escritura. Pastor, como é que eu posso evangelizar alguém? Explique a Escritura. É por isso que você, meu irmão, não pode ser um preguiçoso espiritual. Você tem que ler a sua Bíblia todos os dias. Você tem que memorizá-la, guardá-la no seu coração. Você tem que estudá-la, para que você na hora oportuna saiba explicá-la. E quando você explicar a Bíblia para o seu amigo, para o seu colega não crente, ela vai apontar para Cristo. Então, se você quer ser um evangelista abençoado, você precisa ter uma séria vida de estudo da palavra de Deus. Você precisa guardar a palavra de Deus no coração. Você precisa vir para a escola dominical, ter um compromisso de entender a mensagem inteira da Bíblia, para poder explicar para as pessoas qual é o tema central da Bíblia. Filipe é capaz de explicar que o tema central da Bíblia é Jesus.
A Bíblia fala de Cristo. O Antigo Testamento aponta para a vinda do Messias. O Novo Testamento mostra a sua vinda, morte e ressurreição, e o que ele exige de nós até a sua segunda vinda. A Bíblia fala de Jesus. E se você quer pregar o Evangelho, você precisa estudar a sua Bíblia. Você precisa conhecer a sua Bíblia. Você precisa guardá-la no coração. Você precisa saber explicar a sua Bíblia. Explique a Escritura. É uma das melhores maneiras, talvez a melhor, de pregar o Evangelho. Irmãos, um dos textos que Paulo diz a Timóteo que marcaram o meu ministério desde o início é 2 Timóteo 3, 14 a 17. Isso é fundamental para o pastor, mas também para todo crente. Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Encha-se da Escritura. Ela salva você, porque ela aponta para Jesus. Ela vem de Deus. Ela é útil para te ensinar, para te repreender, para te corrigir, para treinar você, para fazer de você alguém diferente, perfeito e perfeitamente capacitado para fazer a obra de Deus. Se você quer ser um evangelista abençoado, coma este livro, no sentido figurado. Encha-se da palavra de Deus e conheça mais a Cristo Jesus por meio de sua santa e maravilhosa palavra. Um dos textos que definiu meu ministério desde o início foi Esdras 7:10. A Bíblia diz que Esdras dispôs o seu coração para inquirir a lei do Senhor, ou seja, ele era um estudioso, ele escarafunchava, ele procurava o significado das palavras. Mas ele, quando entendia, ele inquiriu, entendeu? Ele não ficou só na teoria, ele não foi um teorético, mas ele, amado irmão, inquiriu a lei do Senhor para cumpri-la. Ele viveu a palavra de Deus, ele dava testemunho. E por último, então, ele ensinava em Israel os seus estatutos e decretos. A ordem é essa: estuda, creia, viva e pregue. É isso que você precisa fazer. Estude, creia, viva e pregue. É isso que você precisa fazer, meu irmão. É isso que nós precisamos fazer. Irmãos, qual não tem sido a minha alegria quando eu tenho andado em alguns lugares e ouvido de pessoas que resolvem abrir sua casa para estudar a palavra de Deus com vizinhos não crentes. Certa feita eu conheci um irmão que ele abriu a sua casa numa capital desse país para chamar todos os seus colegas não crentes. Ele era um homem de alta sociedade numa capital do Nordeste brasileiro, e ele resolveu chamar os seus colegas profissionais liberais, advogados, médicos, para ter um estudo, porque essas pessoas jamais iriam à igreja. E eles começaram a abrir o Evangelho de Marcos e estudaram palavra por palavra durante 2 anos, sob a liderança do pastor daquele presbítero. Para a glória e honra do nome do Senhor, o Senhor converteu boa parte das pessoas daquele grupo, e eu já preguei naquela belíssima igreja do Nordeste uma vez, e logo vou pregar a segunda vez, porque alguém resolveu chamar os seus amigos não crentes e falou assim: não vamos para a igreja no começo não, vamos somente estudar a Bíblia e conhecer o que a Bíblia fala sobre Jesus. Irmão, essa palavra é viva e eficaz. Deus se revela nesse livro. Preste atenção, você senta com o incrédulo e começa a ler esse livro, de repente Jesus se levanta do livro e se apresenta para o incrédulo. Então eu quero fazer um desafio a você. Se você precisar de ajuda, a gente te indica a literatura. Comece a chamar os seus amigos para estudar a Bíblia. Se prepare, lógico, mas você vai ver o que Deus vai fazer. Ele vai abrir os céus e descer, e coisas grandiosas vão acontecer. Na época de George Whitefield, o grande avivalista do qual eu falei de manhã, começou no mundo o movimento metodista. Não só o movimento metodista armeniano, principalmente o calvinista. E os metodistas se reuniam em grupos pequenos para estudar a Bíblia com as pessoas, e as pessoas iam estudando a Bíblia, e de repente Jesus se apresentava a elas, e elas criam. Outro dia, irmãos, eu estava ouvindo no texto, lendo um livro que li, um sermão de Whitefield, e de repente ele pregava, e o Espírito Santo tomou a congregação de maneira tal naquele dia, e ele falava que Jesus viria a pecador arrependido, e de repente no meio do sermão, enquanto ele pregava, um homem foi regenerado pelo Espírito Santo e levantou: ele veio, Jesus está
aqui. Quando nós abrimos o livro, ele vem. Ele vem. Abra o livro, e ele vem. Abra o livro, e você verá a vinda do Senhor, e muitas pessoas conhecerão o Salvador, porque você resolveu explicar o livro, explicar a palavra de Deus. Como ser um evangelista abençoado? Segundo ponto, repita comigo, vamos lá. Explique a Escritura. Amém? Deu para entender? Todo mundo comigo? Beleza? Quem entendeu, bate uma palma. Não entenderam? Mais uma chance. Quem entendeu, bate 2 palmas. Entendeu? Vamos. Como ser um evangelista abençoado? Em primeiro lugar, como ouvimos, submeta-se ao Senhor. Em segundo lugar, explique a Escritura. Em último lugar, leve outros a Cristo. Como ser um evangelista abençoado? Leve outros a Cristo. Vamos ler, irmãos, comigo, a partir do versículo de número 36. Ele já tinha explicado Jesus. Nós vamos ler do 36 ao 40 responsivamente. Eu leio o 36, vocês o 37, assim até o 40. Ele tinha anunciado Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Vocês. Então o mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não vem mais eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de dúvida. Todos comigo 40. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Como ser um evangelista abençoado? Leve outros a Cristo. Como eu disse de manhã, o Whitfield dizia: você tem que nascer de novo, requerir o novo nascimento, e você tem que pregar a Jesus e falar às pessoas: arrependam-se, vocês precisam nascer de novo, clamem a Deus para que Ele vos dê a bênção do novo nascimento, creiam em Cristo Jesus. Mas, irmãos, é impressionante perceber um detalhe aqui. Sabe por quê? Porque as pessoas dizem: a igreja de hoje é tão sem compromisso, é tão sem fidelidade. Sabe o que falta para a igreja de hoje? Conversão. Quando uma pessoa não tem compromisso com o Senhor, quando uma pessoa não é firme na igreja, ela é convencida e acha que ela é crente, mas ela não é convertida. Estou falando sério. Você pode vir aqui todo domingo, se você não tem um relacionamento pessoal com o Senhor verdadeiro, a sua falta de compromisso com Jesus revela que você é um não convertido. Primeira coisa que um convertido quer fazer: se comprometer publicamente com Jesus. O que ele fala? O que impede que eu seja batizado? Batizar, irmão, é casar com Jesus. É que nem é muito mais sério do que quando você pega uma menina, traz ela aqui no altar, diante de Deus, de todas as testemunhas, você bota um anel no dedo dela e você fala para ela que você vai ser fiel a ela até a morte, certo? Que você vai amar e vai dar a vida por ela. Então, ser batizado é tão sério quanto isso, mas é mais sério porque é o casamento com Jesus. Então esse homem, primeiro sinal de que quem é convertido, de quem foi levado a Cristo, essa pessoa tem compromisso. O pastor não tem que ficar dizendo: você tem que ter compromisso, você tem que fazer isso, você tem que não sei o quê. Não! Ela conheceu Jesus, ela conheceu o amor maior, ela conheceu o Salvador. Brota dela o compromisso. A gente não tem que ficar mendigando, implorando, dizendo para fazer. Não! Ela quer ter compromisso. É isso que o texto diz aqui. O próprio homem perguntou a Filipe: irmão, tem água aqui, o que impede que eu seja batizado? Ele, seguindo o caminho fora, ele viu um riachuelo lá, um riozinho, né? Como a gente diz lá na minha cidade, no interior de Minas, vou falar mineirês agora, um corguinho, né? Então ele viu lá, talvez um corguinho, passou ali: tem água aqui, o que impede que eu seja batizado? Compromisso. Quando a gente leva pessoas a Cristo,
O sinal de que elas são convertidas é que elas têm um compromisso irrestrito com o Senhor. Segundo sinal de que nós levamos pessoas a Cristo, elas confessam publicamente o nome de Jesus. Filipe diz aqui: é lícito se crês de todo o coração. Filipe só falou isso. Filipe não falou assim: vamos repetir aqui uma oraçãozinha. Tem hora que pode repetir, não tem problema. A pessoa não sabe como falar, ela fala: creio em Deus Pai, sou pecador, recebo Jesus. Se ela for convertida, não tem problema orar. Mas veja bem, que o Senhor não precisa. Tem hora que Ele manda para lá e faz surgir no coração do povo. Diz aqui: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creio, partiu do homem, irmão. Filipe só falou assim: é lícito se crer de todo o coração. E aí ele já professa, ele faz a profissão de fé certa: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que ele está dizendo com isso? Eu creio que Jesus é Deus, eu creio que Jesus é o Messias, eu creio que Jesus é o meu Senhor e Salvador pessoal. Eu creio que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu creio que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Eu creio, irmão. Ele foi levado a Cristo, e além de querer um compromisso real com Jesus, ele confessa publicamente, a peito aberto, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Filipe para o carro, irmão, e leva ele para a água. E aí você acha que Filipe deu um mergulhão nele, né? Coitado. A palavra usada para batismo, bapto no grego, não significa prioritariamente submergir. Essa palavra era usada para lavar as mãos e também para aspergir. Esse vai ser um debate que não vai ter fim com os meus irmãos batistas. Eu os amo do mesmo jeito, eles também me amam. Eu prego nas igrejas deles, e se o batista for bíblico, prega aqui também. Mas o negócio é o seguinte: eu creio que ele desceu do carro, e aí Filipe pegou a água do rio, botou na cabeça dele e disse: irmão eunucão, com todo o meu coração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse homem se casa com Jesus. E aí, amado irmão, quando esse homem é levado a Cristo, preste atenção, irmão, quem é levado a Cristo não fica de mimimi, não fica de quiprocó para lá e para cá. Quem é levado a Cristo, irmão, foi invadido pela maior de todas as alegrias. A Bíblia diz, irmão, que quando Filipe batizou, ele saiu da água, o Espírito Santo fez assim, ó, bum, Filipe desapareceu. Não vendo Filipe, o eunuco mais o Filipe, mas o eunuco não estava nem aí com nada mais. Que Filipe desapareça, que o pregador suma da frente. Presta atenção aqui, ó, sermão aqui. Que o pregador desapareça. Por quê? O eunuco foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, cheio de alegria. Lembra, irmão, eu gosto disso, pastor, no ministério de Filipe. O pastor Camargo sempre me disse, desde a primeira vez que eu chamei ele para trabalhar comigo lá no Guará 2 em Brasília, ele disse: meu versículo-chave do meu ministério é o Salmo 100, versículo 2: servir ao Senhor com alegria. Esse que serve o Senhor com alegria vai ser um instrumento para trazer alegria. E o ministério de Filipe é tão interessante, que lá no início do capítulo 8, quando ele pregou em Samaria, houve avivamento. Se você ler comigo lá no início do capítulo, a Bíblia vai dizer que a alegria inundou aquela cidade, ó. Versículo 8: houve grande alegria naquela cidade. Quando a gente leva pessoas a Cristo, a alegria toma conta da cidade, irmão. A alegria toma conta do bairro, a alegria toma conta do prédio, a alegria toma conta da família. E aqui o eunuco, irmão, o senhor não deixa eu rasgar minha Bíblia não, mas aqui o texto diz aqui: então o homem não viu mais Filipe, mas ele não está nem aí com nada. Ele foi no seu caminho cheio de júbilo, explodindo de alegria. Quando uma pessoa é levada a Cristo, ela encontra a maior de todas as alegrias. A alegria que nunca ninguém poderá tirar dela. Eu não sei o que ele foi cantando, eu não sei se ele cantou alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor, eu não sei, talvez ele criou uma música lá na hora, mas ele foi explodindo de júbilo. Irmãos, Deus é tão sábio que Filipe estava ganhando a cidade, mas aqui foi o ministro da fazenda, e você acha que ele calou a boca?
Ele foi para a Etiópia, e uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo era a forte comunidade da igreja etíope, influenciadas pelos coptas egípcios. Era uma igreja vibrante e viva. Quem falou de Jesus para os etíopes? O eunuco. Tem hora que Deus te manda falar para um só, para trazer alegria para um grupo maior de pessoas, para abençoar mais gente. E aí então a Bíblia nos conta a história que Filipe não parou mais. Ele gostou desse negócio. O problema, né? Davi sabe disso, João Galo sabe disso. João está aí todo dia servindo aí nos Atendes, na Cracolândia, e Paulo também evangelizando na rua, né? O problema só tem um, Edson. Quando a gente fala de Jesus, a gente vicia, não consegue parar. Glória a Deus, né? Mas essa é uma prática sadia, né? Não entorpece ninguém. O texto diz que Filipe foi embora, ele foi arrebatado, apareceu em Azoto, 32 quilômetros ao norte, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. E Cesareia é um grande centro marítimo, de lá ele fazia suas viagens missionárias. 30 anos depois, em Atos 21:8, Paulo já convertido, voltando para Jerusalém para ser preso, passa na casa de Filipe, o evangelista, que tinha 3 filhas que pregavam a palavra de Deus. Ele ficou ali residindo, pregando a palavra durante 30 anos. Ele levou pessoas a Cristo. Eu quero perguntar a você, meu irmão, alguém já veio a Cristo através da sua vida? Não perca a oportunidade de falar de Jesus. Irmão, preste atenção, não entre num táxi sem falar de Jesus para o taxista. Tome essa decisão. Quando estiver sozinho num restaurante, aproveite a oportunidade para falar de Jesus para aquela pessoa. Você está sendo chamado a entrar no novo ministério de evangelismo, o evangelismo intempestivo. Então aproveite as oportunidades. Pastor, não sei falar sempre. Pega um folheto, fala aqui um folheto para você. Tem as Biblias da PECOM, Davi pegou essa semana para usar na congregação, certo? A gente pode usar, sentar e estudar com a pessoa. Dê uma Bíblia para a pessoa, leve uma Bíblia no carro. Aproveite a oportunidade. Fale para o seu taxista que existe um Deus, que todos nós somos pecadores. Lá em Brasília, amados irmãos, Deus me deu a bênção de pregar em 2 táxis essa semana. E eu fui pregar para um taxista que se desviado de uma igreja, acho que batista meio de corte neopentecostal, e eu perguntei para ele, usando o evangelismo intempestivo e o explosivo juntos, eu perguntei para ele o seguinte: se você morrer hoje e entrar na porta do céu, e Deus chegar para você e dizer, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Ele vai falar, eu sou uma boa pessoa, eu não estou indo na igreja domingo, mas é porque eu estou aqui no táxi, mando sustento para minha família, eu não roubo ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu não faço nada errado, eu sou gente boa. Todo mundo se acha gente boa. E aí então eu comecei a falar com ele, mas vem cá, você já mentiu alguma vez? Você já olhou para alguma mulher bonita e falou assim, se essa daí estivesse lá em casa? E você já quis matar alguém, ou dar um tapa na cara de alguém? Eu falei, se você fizer isso, a Bíblia já te chamou de adúltero, já te chamou de assassino, e você já merece o inferno de fogo, só por essas coisas. E aí, Deus nos deu a bênção de falar com ele. O problema é que o parâmetro de comparação não é o outro, o parâmetro de comparação é Deus, e nós todos somos criminosos. E no pouco espaço que tive, irmão, eu desafiei ele a receber a Cristo para a glória de Deus. Ele disse, pastor, eu creio. Eu falei, então pare de achar que você entra no céu pelo que você faz, e creia que você entra pelo que Jesus faz. E ele me disse onde morava, e eu mandei um WhatsApp para o pastor do bairro, falei, pastor, vai visitar esse taxista, ele tem que voltar para Jesus. Irmão, tem que aproveitar a oportunidade, não pode perder a bênção. Presta atenção, o evangelismo intempestivo não é só dentro das paredes da Unida, é no táxi, é no trabalho, é com um amigo, o amigo está lá chorando no trabalho, desesperado, angustiado, de repente você para consolá-lo, e pode dizer, você pode ter essa tristeza resolvida, mas a maior tristeza só Deus pode resolver, e é notando você que deu Jesus para te salvar. Então fale que Deus é santo, que o homem é pecador, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E chama o pecador a se arrepender, a crer em Jesus, a clamar a Deus que lhe dê a bênção de nascer de novo. E então você verá Deus usando você para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus te use para levar pessoas a Cristo. Irmãos, vou dizer para vocês que depois da alegria da salvação, uma das melhores alegrias que alguém pode ter é a alegria de ver alguém nascendo de novo. Você já viu alguém se convertendo diante de você? É espetacular, é sui generis, assim como ver o parto de uma criança. Todas as vezes que Cleusa teve parto de nossos filhos,
Eu ficava agitadíssimo. No primeiro parto, o doutor demorando, falei, doutor, minha mulher está sofrendo. Eu ficava doido ali dentro, angustiado. Mas quando nasceu esse menino que está completando 14 anos hoje, eu falei, meu Deus, como é que eu posso amar alguém desse jeito? Né? E peguei ele no braço e orei, consagrei ao Senhor ali na maternidade. E eu falei, meu Deus, como eu amo esse menino. E olhei para ele e falei assim, filho, eu te amo demais, eu não sei de onde vem tanto amor, mas eu quero dizer para você que eu amo Jesus mais do que você para o seu próprio bem. Mas você tem um pai, você está sendo consagrado ao Senhor. Que alegria maravilhosa. Comparável a isso é quando você prega o Evangelho e vê alguém nascendo de novo na sua frente. É algo maravilhoso. Ver Jesus transformando uma vida. Ele quer dar a você essa bênção. Tome hoje a decisão de ser um evangelista abençoado. Tome hoje, faça hoje o compromisso de dizer, eu quero me submeter à vontade do Senhor. Eu vou me preparar para explicar as Escrituras. Eu vou levar outras pessoas a Jesus. Que Deus faça de cada membro desta igreja uma testemunha viva, um evangelista, uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Se você quer consagrar a sua vida para falar de Jesus, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Se você fala assim, preciso de graça de Deus para pregar o Evangelho. Quero ser uma bênção. Quero falar de Jesus para muitos. Venha logo, porque Jesus não precisa de você nem de mim. E nós vamos orar nessa noite. Diga, eu quero ser uma bênção. Senhor, me dá almas, me dá vidas. Pare de preguiça, pare de arrumar desculpa, pare de dizer que é mãe que tem que levar os meninos para a escola todo dia e não consegue falar de Jesus. Em nome de Jesus. Fala assim, eu quero, no telefone, no WhatsApp, em qualquer lugar, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser um instrumento para levar pessoas a Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. O Senhor está mandando orar por você. Diga, Senhor, usa a minha vida. Eu quero ser uma bênção. Em nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, tem misericórdia de nós. Pai, perdoa-nos por todas as vezes quantas nós não falamos do Senhor. O Senhor é o maior amor da nossa vida. O Senhor deu a vida na cruz por nós. E nós somos tão egoístas, Deus, tão cheios de mimimi. Tem misericórdia de nós, Deus. Tem compaixão da nossa vida, Senhor. Deus, se alguém aqui ainda não era convertido, o Espírito Santo converte nessa noite, em nome de Jesus. Dá a bênção do teu povo experimentar um novo nascimento, um avivamento na alma, um novo momento espiritual. Meu Deus, o Senhor está nos chamando aqui no Nida para algo do céu, algo que vai além da nossa compreensão, algo que vai além da nossa capacidade. Senhor, dá-nos esse avivamento, e o avivamento começa com um novo nascimento no peito de todo mundo. Pai, por favor, tira de nós soberba, orgulho e achar que nós somos o dono do nosso próprio nariz. Nos ensina a nos humilharmos e a nos submetermos à vontade do Senhor. Se o Senhor mandar alguns aqui para o deserto, para o meio da Cracolândia, ou lá para o sertão nordestino, ou para o meio da savana africana, que nós sejamos como Filipe, que nós creiamos, que nós falemos, que nos submetamos, que paremos, Deus, ó Pai, de achar que sabemos de alguma coisa. Perdoa-nos, Deus, quando o nosso coração é duro e soberbo e resiste ao Teu Espírito Santo. Pai do céu, nessa noite enche a gente de amor pela Escritura. Pai, o Senhor sabe que eu tenho orado todos os dias para ser alguém cheio da palavra, e tenho pedido ao Senhor que esse rebanho que o Senhor confiou ao meu pastoreio, ó Deus, ó Pai, junto com a nossa equipe, o conselho, que esse rebanho ame a palavra, que aqui não sejam meros ouvidores de domingo, mas que esse teu povo saiba que quando eles sentam de manhã e abrem o livro, o Senhor fala com eles, e eles se alimentam do Senhor. Pai, enche nossa igreja de amor pela palavra, meu Deus, só o Senhor pode fazer isso. Nos ajuda, Senhor, nos socorre, e faz do povo da Unida um povo que prioriza ler a Bíblia sobre todas as coisas e conhecer o Senhor e a Tua palavra, conhecer a Jesus nas Escrituras, para quando for necessário, poder levar a palavra a outros. Mas, Senhor amado, por favor, nos ajuda a levar outros a Cristo. Pai, quem é convertido verdadeiramente vai ter compromisso. O Senhor mostrou, o eunuco, Filipe não pediu para batizar o eunuco, ele disse, o que impede que eu seja batizado? O desejo de se comprometer veio dele. E ó Senhor, quem tem Jesus se compromete. Ó Senhor, quem tem Jesus como primeiro no coração é comprometido.
e confessa publicamente, não tem vergonha de Jesus, não é 007 espiritual. Fala para todo mundo que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Senhor e Salvador pessoal. E essa pessoa então sela o seu compromisso com o Senhor e começa a viver uma vida de alegria exponencial e de pregação do Evangelho. Deus, foi para isso que o Senhor nos colocou nesse mundo. Então, Deus, eu quero te pedir que o Senhor faça da Unida a igreja do evangelismo intempestivo, a igreja que fez um compromisso com Jesus, de falar de Jesus o tempo todo. Faz isso conosco, Senhor. Eu quero pedir que cada uma das ovelhas de Jesus que aqui estão, confiadas aos nossos cuidados, cada uma tenha o prazer e a bênção que nós já tivemos de ganhar almas para o Senhor. Dá-nos essa bênção. E aí não só a Unida vai ser uma igreja lotada, não só o nosso bairro vai ser mudado, não só a cidade de São Paulo vai ser abalada, Deus ó Pai, não só a IPB vai ser reavivada, mas grandes coisas vão acontecer nesse país. E aqui será um celeiro de missões para a Tua glória. Nós pedimos ao Senhor, enche-nos do Espírito Santo, enche-nos de intrepidez, enche-nos de fé, dá-nos fidelidade e coragem, faz de nós evangelistas abençoados, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém.